ligado? Tá ligado? Boa tarde, boa tarde. Olha, a professora desligou o microfone. Josiel chamou a atenção, mas vamos lá, né, gente? Boa tarde à professora assistente Sandra Mota, boa tarde ao nosso diretor de imagem Josiel, boa tarde a todos os professores mediadores que já estão presentes aí com os seus respectivos alunos. E boa tarde, sejam todos bem-vindos, beleza? Já tem gente aí, a Fernanda Marques, Escola Alaide de Itainópolis, né? Paulo Henrique, certo? Então vamos lá, né, gente? Começar essa quarta-feira aqui, né, com as aulas do curso técnico em serviços jurídicos, com a disciplina Educação Tecnológica e Midiática, com o tema de aula hoje, né, de análise de dados, certo? Então vamos iniciar aqui vendo o nosso roteiro de aula, né? O objeto de conhecimento, análise de dados, que é o tema da aula. O objetivo de aprendizagem, nós vamos estabelecer um olhar crítico sobre o tema análise de dados, fazer uma leitura crítica de interpretação de dados e da teoria à prática, teoria e aplicação prática, ok? Bom, antes de falar, de abordar, né, esse tema, nós vamos ter umas considerações iniciais. Lembrando, né, quando a gente fala de análise de dados, lembrando de aulas já passadas, onde vocês vão relembrar alguns termos já falados aqui, beleza? Então, considerando que o mercado, né, o mercado de trabalho, está em constante evolução e transformação, é comum que haja uma confusão sobre alguns termos técnicos, principalmente quando envolve elementos no mundo do Big Data, tá? Nós vamos saber também o que é esse Big Data. Bom, esses conceitos que estão surgindo com a evolução tecnológica no mercado de trabalho envolvem o trabalho com uma imensa quantidade de informações e suas devidas análises. E um dos principais pontos, né, que faltam esclarecimentos é a diferença entre análise de dados, data analytics, né, e a ciência de dados. Olha a diferença que nós vamos ver hoje, tá? Sendo áreas próximas, né, porém com diferenças entre si, tá? Dejinha, boa tarde, Escola Álvaro Rodrigues de Itainópolis, seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, né? Bom, inclusive os perfis dos profissionais que trabalham nessas duas áreas, né, em data análise, né, e ciência, né, dos dados, certo? Diferem e é fundamental que os especialistas em Big Data entendam quais os tipos de competência e habilidade que eles devem desenvolver, caso decidam ir para um caminho, né, análise de dados ou ciência de dados. Nós temos perfis profissionais diferentes, porque são duas áreas, né? Por isso, para entender a complexidade do tema, deste tema, né, trouxemos aqui nessa aula para que a gente não confunda mais os dois conceitos e esteja atento a tudo que acontece na que chamamos de era da informação, tá? E a gente começa a abordar o conceito de ciência dos dados. A gente vai ver a diferença e também a habilidade dos profissionais que trabalham nas duas áreas, certo? Então, o que é ciência dos dados? Ciência dos dados é quando tem a utilização de diversas tecnologias. Se tem utilização de diversas tecnologias, a gente imagina também que temos a utilização de diversos métodos para obter, organizar e processar informações que agreguem valor para o negócio. Então, ciência dos dados tem a utilização de diversas tecnologias e métodos. Essas diversas tecnologias e métodos vão fazer com que se tenha a obtenção. Depois de obter os dados, como se fosse uma coleta de dados, nós vamos organizar esses dados, né, e vamos processar
para que se tenha o quê? Através da obtenção, organização e o processo, nós obtermos o quê? Informações. E essas informações vão agregar valor para o negócio. Agregar valor para a atividade da empresa. Não basta dominar uma ou duas tecnologias. Aqui na ciência dos dados, como já diz, que é utilizado diversas tecnologias e métodos, então não basta dominar uma ou duas tecnologias. Por isso, define um especialista de dados e não um cientista, pois este deve dominar várias tecnologias para o tratamento desses dados. Então, na ciência dos dados, nós temos que ter um especialista que domine várias tecnologias. Então, dá para entender. Duas áreas diferentes. Análise de dados e ciência de dados. Na ciência de dados, com utilização de diversas tecnologias, de diversos métodos, onde requer a especialidade de um profissional que domine várias tecnologias para tratar esses dados. Certo? Então, olha só. No início do conceito de ciência de dados, a gente já tem esse pequeno resumo que já dá para aprender direitinho, né, gente? E, além disso, deve haver uma preocupação, tá, com o armazenamento desses dados e com os elementos de segurança que envolvem, seja um armazenamento físico ou em nuvem. Então, os dados, o armazenamento, tem dois tipos, né? O físico ou em nuvem. Além de obter, organizar, processar e gerar informações, os profissionais também têm que ter esse cuidado, né? Tem que se preocupar com isso. Onde vão armazenar? Certo? Após obter e armazenar, os dados são tratados. E é o momento onde a veracidade e validade das informações são verificadas. Tá? Vale ressaltar que um cientista de dados não vai verificar as informações uma a uma. Ele vai direcionar esforços para atestar se as fontes são confiáveis. O cientista, ele vai testar se as fontes desses dados são confiáveis, né? E os algoritmos fazem o trabalho de validação e destinam para o local correto, se para o armazenamento físico ou se para o armazenamento em nuvem. Todo esse trabalho torna possível o processamento de uma grande quantidade de dados em um menor tempo. E o que é análise? Bom, antes de começar a análise, vamos novamente recapitular o que é a ciência de dados. A ciência de dados, você tem que ter, né, o conhecimento de várias tecnologias. O profissional, o cientista de dados, ele tem que ter o conhecimento de várias metodologias. Por quê? Porque a ciência, ela mexe com várias tecnologias e vários métodos. Então, não adianta o conhecimento de uma ou duas ou três tecnologias, porque além desse conhecimento, ele ainda tem que se preocupar com o quê? Isso, cientista. Isso na ciência de dados. Só estou recapitulando para a gente começar a entender a diferença quando a gente falar sobre análise. Então, ele tem que se preocupar com o armazenamento físico, se vai armazenar os dados no armazenamento físico, ou se vai armazenar os dados no armazenamento em nuvem. Beleza? E o que é análise de dados? Bom, quando falamos sobre análise de dados ou data analytics, estamos nos referindo a uma parte mais específica da ciência. Ou seja, o todo é a ciência.
Aqui é a ciência. Certo? Uma parte específica da ciência de dados é a análise de dados. Certo? Então vamos lá. Onde os analistas já não são mais os cientistas, né? Onde os analistas buscam encontrar possíveis métricas e tendências para ajudar outras empresas a tomar melhores decisões e obter bons resultados. O trabalho de um analista de dados já não é o cientista, porque o trabalho do cientista é conhecer vários tratamentos, né, e métodos, várias tendências e métodos, certo? E também se preocupar com o armazenamento. E o trabalho de um analista não deve ser confundido com um profissional de business intelligence, pois este lida com uma quantidade bem menor de dados que limita a capacidade de previsão e análise mais limitada. Tá? Basicamente, os analistas de dados irão extrair as informações mais importantes do mesmo conjunto de dados que foi minerado pelos cientistas de dados. No trabalho dos analistas, os profissionais devem conseguir o quê? Transformar os dados em informações que facilmente possam ser visualizados e comunicados com elementos, tá, que façam diferença na apresentação dos dados. E isso requer não só habilidade na parte exata, né, mas habilidades criativas. Bom, dentro dessa parte específica, da ciência de dados, nós temos os tipos de análise. Tá? Miguel Gonçalves, boa tarde. Olha aí, falando. Aqui em Pajeú, do Piauí, estamos sem conseguir acessar o IPTV. Olha só. Tipos de análise de dados. Dificilmente você conseguirá gerir uma empresa ou contribuir para a gestão sem algum tipo de análise de dados. Isso porque, ao longo dos anos, as informações coletadas durante o processo comercial foram reconhecidas como valiosas fontes de informação. Elas são, inclusive, capazes de orientar estratégias de venda e abordagem ao cliente. Bom, como mencionado, certo? Na revista Forbes, em um de seus artigos, dados são o novo petróleo. O que é que a gente pode imaginar aí? Que dados são importantes. Que dados são coletados. E que servem para gerar algo. Eles geram uma informação. Tá? Simões, boa tarde. Pajeú aí dizendo que conseguiram, né? Beleza. Ótimo. Né? O artigo traz exemplos da aplicação do uso de dados para promover verdadeiras mudanças nos mais variados segmentos, incluindo, né, astronomia e medicina. Como assim, professora? Os cientistas dessa área aqui, eles têm que coletar dados diariamente, né, para saber como é que está
né? A questão dos planetas, né? O movimento desses planetas, se está tendo algum meteoro, se vai ter algum meteoro passando, se vai cair em algum lugar. Isso tudo são coleta de dados. Tá? Medicina. Né? Existe coleta de dados, coleta de informação. Na pandemia, os dados da quantidade de pessoas que estão ainda novamente doentes, né? Dados de pessoas que não se contaminaram durante todo esse período da pandemia, que não apresentaram nenhum sintoma. Então, todas essas informações que são lançadas como informações para comunicar a população, comunicar a sociedade, eles só podem comunicar através de levantamento de dados. Eles não podem comunicar, dar uma informação à toa. Ah, pensei aqui, eu acho que é, aí eu vou lançar. Né? Não. Eles coletam dados, os cientistas coletam dados, observam, organizam e ainda vê se a fonte é verdadeira. Certo? Entende o quão importante é saber o que é análise de dados e como a prática pode transformar a sua gestão? Então, vamos conhecer detalhadamente os 4 principais tipos de análise de dados e suas principais aplicações. Baixa Grande do Ribeiro falando que estão sem áudio. Entre em contato com o suporte, né, Josiel? Entrar em contato com o suporte, certo? Bom, dentro dos tipos de análise de dados, nós temos 4 tipos. Né? Nós vamos ver o tipo descritivo, análise de dados descritiva. Análise de dados descritiva, análise de dados preditiva, análise de dados prescritiva, né? E análise de dados diagnóstica. Certo? Bom, começando pela análise de dados descritiva. Como o próprio nome diz, análise descritiva. É um dos tipos de análise de dados baseada em fatos. Quando a gente vê a palavra descritiva, a gente lembra de quê? De descrição, né? Olha aí, Francisca, boa tarde. Baixa Grande do Ribeiro, reiniciei e deu certo, beleza. Juan Gustavo, Unidade Escolar Gervásio Costa, boa tarde, sejam bem-vindos. Quando a gente lembra da palavra descritiva, a gente lembra de descrição, ou seja, a gente vai descrever algo. Né? Como é que a gente descreve um lápis? Como é que a gente descreve uma cadeira? Como é que a gente descreve, né, um final de tarde chuvoso? A gente vai escrever como foi aquilo. A gente vai descrever. A gente vai falar características, né? Certo? De algum fato. Contar a história de algum fato. Certo? Mas descrevendo, contar histórias é narrar. Nós vamos descrever como foi o fato. Então, isso significa que, na prática, esse tipo de avaliação de dados é feita a partir de resultados obtidos. Eu vou obter resultado, eu vou descrever como foi o método utilizado, como foi o procedimento, como foi a metodologia, e vou descrever os resultados que eu obti. E como eu obti? São exemplos de análise de dados descritiva. Um relatório. O relatório é um exemplo de análise de dado descritivo. Imagina aí você vai fazer uma aula prática. Você vai descrever na data tal, no horário tal. Você vai dizer o horário, a data, a cidade. Certo? Olha aí, boa tarde, aqui em Piripiri está excelente. Beleza. Olha só, no relatório prático, você vai escrever como foi a aula.
o que você usou para assistir aquela aula, o que você usou para fazer aquela prática, certo? Quantas pessoas estavam nessa prática? Quantos professores estavam nessa prática? Tá? Por exemplo, se um professor mediador, no final desse dia, falar assim, eu quero que cada aluno apresente um relatório sobre a aula de hoje. Imagina aí. Então, o aluno, o professor pedindo isso, ele vai pedir o quê? Uma análise descritiva. Então, o aluno vai escrever. Dia 13 hoje, né? 14? Dia 14 de setembro, às 13 horas, iniciou a aula do curso técnico em serviços jurídicos, na disciplina Educação Tecnológica e Midiática, onde a professora Iuna abordou o tema de análise de dados. Isso é um relatório. Nesta aula foi abordado os tipos de análise de dados, foi abordado também os conceitos de análise e ciência de dados. Então, imagina aí se um professor pede um relatório. O relatório é isso. Tanto os alunos, quantidade de alunos X estavam presentes em sala de aula, tivemos um problema no sistema, no IPTV, em algumas cidades. Relatório é isso. Certo? Beleza? Olha aí. E a nossa maravilhosa mediadora Rosimar Brito. Coisa boa. Boa tarde. Beatriz. Sejam todos bem-vindos. Então, segmentação, outro exemplo de análise de dados. Segmentação e controle de clientes. Eu vou segmentar e controlar os clientes. Como é que eu vou segmentar? Eu vou separar meus clientes da área, por exemplo, Vou separar os clientes da área de calçados, vou separar os clientes da área de confecção, vou separar que esses clientes aqui são os que gostam mais de, quando vem aqui na lanchonete, gostam mais de comer um pãozinho de queijo, esses aqui gostam misto. Então, vou segmentar e controlar. Outro exemplo, análises de negócio, aplicação de métricas e avaliação de resultados. Certo? Boa tarde, capitão de campo, sejam bem-vindos. Bom, é a mais básica. A análise descritiva é a mais básica de todas. Não é fácil fazer um relatório? Então, hoje vocês já sabem. Então, um relatório é um tipo de análise de dados descritivo. Uma ata. Uma ata é uma análise descritiva. Tá? A ata também você vai falar o que aconteceu, o que foi abordado, o que foi deliberado, o que foi decidido, quantas pessoas estavam presentes, qual foi o resultado daquela reunião, certo? Se concentra nos dados das superfícies, que são mais fáceis de serem encontrados, com foco no que aconteceu no passado. O objetivo é descobrir padrões que ajudem a entender certos acontecimentos, descrevendo o que do fato em questão. Outro tipo de análise, a análise preditiva. Descritiva, descrição. Preditiva, a gente lembra de quê? Tem até uma imagem de uma bola de cristal aqui, A bola de cristal a gente pensa em quê, minha gente? Preditiva, previsão. Tá? Prever. O mais popular dos tipos de análise de dados é justamente o modelo preditivo. Como o nome diz, sua essência está na previsão de cenários futuros, com base na análise de padrões revelados pela base de dados. Através de uma análise de dados descritiva, eu posso prever como é que vai ser lá na frente. Eu posso prever um resultado daquele meu processo produtivo dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma organização, dentro da indústria,
seja qual for a atividade que está sendo desenvolvida. Pelo que eu estou vendo na realidade, eu posso prever. Isso quem vai me revelar é a base de dados. Tá? No final do dia, vamos supor que uma empresa exija dos seus setores, vamos supor, no final do dia, né? Vamos lá, um tribunal, um órgão jurídico, né? E aí o juiz chega e fala assim, eu quero no final do dia, no final da tarde ou no final do expediente, seja o turno da manhã ou seja o turno da tarde. Se for os 2 períodos, beleza, que aí pega o resultado de todo dia no final da tarde, né? Então, eu quero ver a produção de cada setor. Como assim, professora? Né? O órgão judiciário, produção. Que produção? Quantidade de processos analisados. É um tipo de produção. Então, eu quero, no final do dia, receber um relatório. Né? Eu quero os dados de produção de cada setor. Tá? E aí, o analista, né, quem vai analisar esse banco de dados, ele pode prever. Pela quantidade que ele está alimentando ali o banco de dados, ele pode prever futuramente qual é o setor que vai continuar produzindo mais, qual é o setor que vai diminuir a produção, qual é o setor que precisa melhorar, precisa aumentar aquela questão de análise de processo. Estão entendendo? Mas uma coisa é interessante que não sei se vocês observaram, né? Se acompanham direitinho as aulas, estão observando. Quando a gente fala de cenários futuros, a gente lembra de quê? Planejamento estratégico. Quem faz um planejamento estratégico tem uma visão de um cenário futuro, né? Então, as organizações, as empresas, as corporações, né, os profissionais que não fecharam ou que fecharam suas portas na época de pandemia, as empresas que deixaram de funcionar, né, elas não tiveram uma análise preditiva dos seus bancos de dados. Elas não fizeram. Por quê? Porque elas não tinham um planejamento estratégico. Elas não sabiam que iriam passar por uma crise. E quando a gente não sabe, não tem ideia, é lógico, a gente é afetado. Né? Tanto a empresa como os profissionais. Vamos levar para a realidade. Na vida é assim. Né? Quando a gente não está preparado para uma coisa e acontece, né, a gente se abala. Mas quando acontece algo que você podia até imaginar que um dia fosse acontecer, mas não de repente, você tem a consciência, você não se abala tanto. Né? Aquilo não vai fazer diferença no seu dia a dia. Então, é por isso que tanto os profissionais, né, como nós, seres, indivíduos, cidadãos, quanto as empresas, pessoas físicas e jurídicas, nós temos que estar preparados. Nós temos que sempre fazer uma previsão, né? Uma análise preditiva do que nós estamos fazendo hoje. Então, é importante saber que em uma análise preditiva não é possível prever o que vai acontecer, mas sim o que deve acontecer se, olha aí, ó, o que deve acontecer se determinadas condições se cumprirem. Certo? Bom, quer ver um exemplo de análise de dados preditiva? Olha aí, um exemplo de análise de dados preditiva. Né? Suponhamos que a sua empresa esteja apreensiva quanto à possível entrada de um concorrente no mercado. Suponhamos que vocês têm uma empresa, tá, do ramo de esporte, certo? E aí vocês estão apreensivos. Por quê? Porque vai chegar no mercado, né, outra empresa concorrente, uma empresa forte. Tá? A análise preditiva não será capaz de te dizer se o concorrente iniciará ou não suas atividades em breve. Em contrapartida, vai te ajudar a enxergar
que poderá acontecer se o concorrente, de fato, entrar no mercado, tomando como base situações anteriores com contextos semelhantes. Tá? Podemos dizer assim que o objetivo de análise preditiva é determinar uma tendência. Tá? Determinar uma tendência, correlação, causa ou probabilidade. Basicamente, a análise preditiva de dados busca determinar se estatisticamente há probabilidade de determinado evento acontecer. Tá? Por exemplo, é possível utilizar a análise preditiva para tentar desvendar quais produtos de uma empresa mais terão saída no período do Natal. Tá? Então, a análise preditiva, nesse caso, dá para saber qual é o produto que vai ser mais vendido, que não vai ter saída, qual é o produto que, se a empresa botar para vender, logo vai ter saída, qual é o produto que vai demorar muito no estoque. Certo? Falamos da preditiva e agora a prescritiva. Falamos da descritiva. Tá? Olha aí, boa tarde. Porto, boa tarde. Escola Miguel Nunes de Sales, sejam bem-vindos. Falamos da descritiva. Quem está chegando agora, a gente está falando sobre análise de dados. Olha aí, vou fazer uma revisãozinha para quem está chegando agora. Iniciamos falando sobre análise de dados, né? Diferenciamos análise de dados e ciência de dados. Essas duas áreas têm profissionais especialistas. Tem analistas na análise de dados e cientistas de dados na parte de ciência de dados. Sendo que a análise de dados é uma parte específica da ciência de dados, certo? O cientista, ele é obrigado, ele é especialista para isso. Ele é obrigado a saber de todas as tendências e métodos, certo? De dados. Tudo que se é trabalhado. E ainda tem que se preocupar com o armazenamento desses dados, que pode armazenar fisicamente ou em nuvem, tá? E agora começamos, depois dessa diferenciação, nós começamos a falar sobre os tipos de dados, né? Tipos de análise de dados. Onde a gente iniciou falando da análise de dado descritiva, que nós vamos descrever um fato. Tá? Exemplos de análise que foram dados aqui, análise de dado descritiva, é relatório, ata. Tá? Falamos da preditiva, que é uma previsão, é uma análise que vai prever, certo? Algum processo produtivo, o resultado de um processo produtivo, né? De um setor, qual é o que vai produzir mais, certo? E agora nós vamos entrar na análise de dados prescritiva. Pela palavra, a gente lembra de quê? Prescrição. Alguém vai prescrever algo. É como um médico. O médico, você vai fazer uma consulta, ele vai prescrever o quê? A quantidade de exames e os tipos de exames que você vai fazer. E depois vai fazer uma prescrição medicamentosa. Ele vai prescrever uma medicação, tá? De acordo com o problema apresentado, né? Mas para ele apresentar isso, para ele prescrever, ele tem que analisar o quê? Os dados. Analisar que dados, professora? O seu exame que ele passou. Ele vai analisar os resultados e depois da análise, né, ele vai descrever também, ele vai falar para você o que é que deu ali no resultado, se você não entender, e depois vai prescrever, né, alguma medicação, um tratamento, certo? Bom, a análise prescritiva é o próximo passo após os resultados da avaliação, né, preditiva, tá? Professora Virginia Salles. Então, primeiro nós tivemos a descrição,
Análise preditiva. E agora a prescritiva. Então, a prescritiva vem depois da avaliação preditiva. Isso porque uma prescrição é uma recomendação. A prescrição, ela recomenda algo potencialmente previsto. Tá? Sendo assim, a melhor forma de obter uma análise prescritiva é fazendo o quê? Projeções, predições e então direcionando esforços para obter o melhor resultado a partir das possibilidades. Ok? Por ser uma análise de dados constantemente mutável, análise de dados constantemente mutável, tá? Já que está sempre condicionada a previsões e predições. Os modelos analíticos prescritivos são comumente apoiados por tecnologias como inteligências artificial, né? Machine learning e algoritmos. Tá? Olha aí o pessoal chegando ainda, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. As ferramentas ajudam a fazer sugestões com base em padrões diferenciados e percepções de objetivos organizacionais. Tá? Limitações e fatores de influência. Bom, a análise prescritiva, ela foca em mostrar como a organização, isso aqui é a prescritiva, viu, gente? Foca em mostrar como a organização pode se beneficiar ao tomar uma decisão X ou uma decisão Y. Qualquer decisão, né? A partir de um fato previsto. Então, o objetivo é simular diferentes cenários, né? E elaborar quais ações uma empresa deve tomar para alcançar os melhores resultados no cenário mais favorável. Depois da descritiva, da preditiva, da prescritiva, depois de prescrever, nós temos a análise diagnóstica. Aqui está outro tipo de análise de dados concentrada em algo que já aconteceu. A gente só pode dar um diagnóstico, né? Assim como a análise descritiva. A gente só pode dar um diagnóstico depois de analisar o que já aconteceu. Não é o que vem acontecendo, é o que já aconteceu. A análise diagnóstica, diferentemente, né, da descritiva, tem como objetivo encontrar relações de causa. Olha aí o objetivo. Encontrar relações de causa e efeito para destrinchar um acontecimento. Isso é o objetivo da análise diagnóstica. Eu vou fazer um diagnóstico do que aconteceu, né? Então, eu tenho que encontrar uma relação de causa e efeito. O que causou esse acontecimento? Né? O que levou a acontecer isso? Né? E qual foi o efeito? Qual foi o efeito deste acontecimento? É claro que estabelecer esse tipo de relação, né, baseada em um acontecimento passado, não é tarefa fácil. Por isso mesmo, o processo é baseado em probabilidades. Conhecer os principais tipos de análise de dados pode ajudar a sua empresa a dominar, né, as informações-chave do negócio na palma da mão. Lembre-se de que, com a ajuda das melhores ferramentas, né, é possível automatizar momentos importantes da análise de dados, como o quê? A consolidação de relatórios e a criação de gráficos.
mantendo a equipe focada naquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa? A estratégia. Tudo em relação à estratégia importa. O planejamento estratégico é importante para a empresa. Porque o planejamento estratégico ele vai lhe dar, né, subsídios para que, quando aconteça algo, a empresa não quebre. Tá? Estratégias para você simplesmente acabar com falhas ou minimizar falhas, danos, erros, certo? Dentro da organização. Temos justamente o que o termo dá a entender. Um método que busca explicar o porquê de algo. O porquê de algo que a gente viu antes, o quê? A causa e efeito. Tá? Assim, utiliza-se de um método que visa, primeiro, mapear as anormalidades nas informações, as anomalias. Tudo que não pode ser explicado com os dados. Então, é uma aplicação que envolve um pouco mais de conhecimento em diferentes teorias de análise, como regressão estatística, né? Teoria da probabilidade, entre outros. Certo? Bom, vimos conceitos de ciência de dados, análise de dados, vimos que para ambas as áreas, todas essas duas áreas, exigem profissionais diferenciados, né? Lógico que o cientista é mais especializado, certo? A análise de dados, uma parte específica da ciência de dados. Dentro da análise de dados, nós vimos aqui os tipos de análise de dados, né? Descritiva, preditiva, prescritiva e diagnóstica, tá? E agora nós vamos ver a análise de dados, ferramenta poderosa para guiar estratégias. Tá? Além de saber o que é análise de dados, é importante que sua organização mantenha em mente o quão transformadora pode ser a gestão, né, data-driven. Ao transformar a prática de coleta e avaliação de informações em parte da rotina, as empresas passam a contar com uma fonte em tempo real de insights sobre vendas, finanças, marketing e comportamento do consumidor. E os resultados não poderiam ser melhores. Quais são os resultados? Mais colaboração entre os times, que ganham autonomia e confiança. Né? Decisões mais assertivas. Decisões assertivas para quê? Para oferecer experiência do cliente cada vez melhores. Né? Eficiência para processos comerciais, desde o estoque até a logística de entrega. Essa eficiência para processos comerciais, pessoal, é importante. Porque quando a gente fala de estoque, nós devemos saber, a empresa deve saber, né, o que tem estocado, o tempo que tem que passar aquele produto em estoque e o momento de sair. Né? Excesso em estoque, certo? É uma falha, é um erro, prejudica a empresa, atrasa o processo, certo? Até a logística da entrega, centros de distribuição, os pontos onde vão ser distribuídos, quando vai começar. Logística de entrega tem hora, gente, tem o tempo. Vocês sabiam que quando sai um produto de uma empresa, né, ou é um serviço que você vai fazer, né, que você vai entregar, tem a hora de começar, tem a hora de terminar, a quantidade que vai ser entregue naquele dia. Né? Questão de montar. Vou montar um móvel, a empresa vende um móvel, né? E aí vai entregar, ó, amanhã vem montar.
Não tem essas lojas que a gente vai comprar os móveis, guarda-roupas, camas, para montar, né? Pois tu tem o tempo. Não, amanhã é que vai ser montado. Pois tem um tempo, tem essa logística. Quando entregar, quando montar, qual é o turno. Isso é logística. Então, essa eficiência aqui é importante. Né? E tudo isso aqui está dentro de um banco de dados para ser analisado. Tudo é registrado. Além dessas 3 vantagens, né, conhecer os diferentes tipos de análise de dados traz diversos outros benefícios para a empresa. Quais são os outros benefícios? Antecipação de necessidades e trabalho proativo. Antecipar necessidades, né, e um trabalho proativo. Com uma boa gestão e análise de dados, é possível converter vendedores em consultores. O sonho de toda empresa e de todo cliente, né, é a conversão de vendedores em consultores. Como assim, professora? Vocês já entraram em alguma alguma loja, em alguma empresa, onde você vai comprar um produto e o vendedor não é um simples vendedor? Aquela pessoa que você chega, ó, estou procurando, vamos lá, dizer um produto aí. Estou procurando um celular, né? Simples, baratinho, que tenha todos os programas, que possa atender minha necessidade, não quero muito chique, né? Um básico, que atenda as minhas necessidades. Né? Aí o vendedor, além de, se for qualquer, só o vendedor, ele vai pegar, está aqui. Esse aqui tem rede social, tem YouTube, tem Netflix, pode assistir por aqui, tem WhatsApp, né? Se a senhora quiser acessar o e-mail, também dá por aqui. Né? O vendedor é esse. Né? Se for um vendedor que se transforma em consultor, aí é muito melhor. Né? Ele pega 3, 4 tipos de celular, né? 2 de uma marca ou só um de uma marca, e vai explicar. Bota aqui, eu vou lhe explicar cada um. Esse aqui tem velocidade tal, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Esse aqui, com o tempo, ele vai apresentar um problema tal, quer dizer, ele passa de vendedor para consultor. Então, é muito melhor o quê? O que é que toda empresa e todo cliente quer? Quando ele passa a ser consultor, ele vai informar sobre o produto. Certo? Ele não só vai vender. O vendedor não só está preocupado em vender e pegar a comissão dele no final do dia, não. No final do mês, não. Ele se preocupa com o cliente. Certo? Ao compartilhar seus dados, os consumidores esperam que as empresas sejam capazes de convertê-los em personalização e efetividade no atendimento. É o que mostra o relatório Zendesk de tendências em CX, ao apontar que, para 76% dos usuários, o compartilhamento de dados deve estar atrelado a algum tipo de personalização, desde o uso do meio de contato preferido até recomendações baseadas no histórico de compra. A ideia é que, com a ajuda dos dados, o time de vendas seja capaz de entender as particularidades de cada jornada do consumidor. A partir daí, é possível antecipar eventuais tickets e solucioná-los de forma proativa, impedindo que ele contribua para a criação de grupos, de gaps. Bom, outro benefício é a criação de estratégias, tá, de serviços e produtos mais efetivos. Oferecer um bom produto ou oferecer um bom serviço para clientes é essencial para uma boa experiência de compra. Tá? É aqui na oferta do bom produto e na oferta do bom serviço
que se ganha experiência. Boa experiência de compra para quem? Para o cliente. Aqui, o vendedor vai conquistar. O profissional que é ali, o vendedor, vai conquistar o cliente. A empresa vai conquistar o cliente. Por isso, mesmo empresas contam com equipes de gerenciamento de produto, né, e serviço, focadas na identificação de tendências capazes de impulsionar as estratégias de venda. Pessoal, hoje, as organizações, os profissionais, tanto organizações que trabalham com produtos, ou produtos e serviços, ou somente serviços, toda organização ela está colocando no seu planejamento estratégico, né, profissionais que possam ganhar a confiabilidade do cliente, fazer com que o cliente se torne fiel àquela empresa. Fazer com que o cliente, sempre quando tiver um problema, vai procurar essa empresa. Porque é um serviço e um produto de qualidade. É isso que as empresas querem. Certo? Quando tem uma empresa focada na análise de dados, né, utilizando a análise de dados como ferramenta para guiar estratégias, né, dentro dessa análise de dados, a empresa sabe qual é a necessidade do cliente. A partir do momento que está vendendo aquele produto ou vendendo aquele serviço, o vendedor, o profissional, o colaborador, já sabe qual é a necessidade futura do cliente. Então, sabendo disso, ele já vai fazer o quê? Já vai preparar a empresa. Bom, esse cliente sempre está aqui procurando esse serviço. Né? Então, para que ele não deixe de procurar o meu produto e o meu serviço, eu vou melhorar mais ainda. Né? Eu vou conquistá-lo. Né? Chegar na época de aniversário, cadê? Lá no banco de dados, com o aniversário do cliente, manda uma mensagem para conquistar mais ainda. Assim como o colaborador, que é o funcionário, tem que se sentir parte da empresa, o cliente também tem que se sentir parte da empresa. Certo? Sabe qual prática pode ser aliada de peso na identificação de tendências? Né? A análise de dados. A análise de dados é uma prática aliada, né, para identificar tendências. Foi isso que eu falei. Se você tem ali registrado os dados do seu cliente, o que ele procura sempre, o que ele está sempre à procura ali no mercado, o que ele está sempre à procura ali na sua organização, então essa informação, essa constância desse cliente procurando um serviço ou um produto, é uma faca e o queijo na mão para a organização. Tá? Então, a organização já começa a conhecer o cliente daí. Com informações do mercado e a comparação entre os resultados a nível global, né, é possível o quê? Visualizar predisposições e desenhar estratégias eficazes. Então, a gente sabe que num planejamento estratégico, nós devemos fazer uso da análise de dados. Que análise de dados tem uma ou duas tendências, né? Um ou dois trabalhos, um ou dois métodos para que o analista de dados possa utilizar para uma possível melhoria na empresa. A conquista do cliente, a melhoria do processo produtivo, pode ser prevista através da análise de dados, utilizando um dos tipos que a gente já viu aqui, citados. Tá? Outro benefício, redução de riscos. Toda empresa, toda organização, ela quer reduzir riscos. Né? Redução de riscos, certo? Está dentro de onde? Da gestão de riscos.
Na gestão de riscos, nós vamos ver se vamos reduzir ou não os riscos. É uma vantagem de compreensão dos diferentes tipos de análise de dados, é a possibilidade de mitigar riscos. Com a ajuda de dados eficientes e recursos de análise, os vendedores conseguem possível projetar resultados, né, e avaliar os riscos de investir em estratégias e ferramentas. Eu vou investir em estratégias para melhorar meu processo, eu vou investir em ferramentas para melhorar, para dar mais qualidade ao meu serviço ou ao meu produto. Beleza? Já já voltamos para dar continuidade a esse assunto.